Ô, gente, está sem som mesmo? O professor está falando sozinho? Vamos começar agora. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal de casa, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, com você. Eu tenho o rostinho de vocês, para ver se está todo mundo tranquilo, com saúde e paz. O Diogo abriu a câmera. Vamos ficar de pé então, fazendo uma oração, pessoal de casa, pessoal do presencial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, que encheis os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Santo Agostinho, rogai. Santo Tomás de Aquino, rogai. Santa Teresa d'Ávila, rogai. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, então, são duas aulas, né? Eu e o Fernando, a gente trocou. Fica mais fácil, né? Ele dá o conteúdo todo. Antes da gente continuar, Santo Agostinho, eu já comentei com o povo aqui presencial, comentar com vocês também, do online, que hoje é duas aulas e teremos, nas próximas semanas, 3 aulas. Dia 30, dia 6 de novembro e dia 13 de novembro. Então, são 5 aulas, né? 2 de hoje e mais 3 que vão vir. Não vai dar tempo de dar todo o conteúdo da apostila. Mas, tendo a apostila em mãos, vocês vão lendo em casa e qualquer coisa pode perguntar no particular, no WhatsApp. Hoje a gente vai ver, então, Santo Agostinho, o restante de Santo Agostinho. Vamos ver, então, a escolástica, Santo Tomás de Aquino. E vamos ver nas próximas aulas, então, os pilares da Igreja e o Concílio do Vaticano II, nas próximas 3 aulas. E o Concílio do Vaticano II, como eu disse para vocês na primeira aula, é o ápice da Igreja moderna. É tudo que a Igreja Católica tem de ensinamento, doutrina e pastoral, o Concílio do Vaticano II compila e nos apresenta. É uma resposta da Igreja, então, para o mundo moderno. Abrindo algumas aspas, claro que o Vaticano II tem uma outra coisinha que pode causar dúvida em nós, né? Mas isso vamos ver quando nós chegarmos certinho. Alguma dúvida do trabalho? Até dia 30, todo mundo tranquilo? Certinho? Alguns já me enviaram o trabalho, está até aqui em mãos, me enviaram a escrita. Está ótimo, mas até dia 30 vocês podem entregar então o trabalho. O que vocês lembram então de Santo Agostinho? Qual a última coisa que a gente viu? Na verdade, não existe nada acima de Deus. Isso, Deus. Quem é Deus? Verdade absoluta. Isso. Sumo bem. Criador de todas as coisas, exato. Como a gente está com o tempo curto, vamos fazer só apontamentos aqui, então. Deus é o ser supremo, eterno, imutável e fonte de todo bem. Essas são as características agostinianas de Deus. Quando eu falo que são características agostinianas de Deus, é que Santo Agostinho, ao receber, então, a Sagrada Escritura, e ao receber, então, a filosofia platônica, vê, então, na filosofia platônica, elementos fundamentais para explicar, então, o Deus cristão. Quando ele fala que Deus é eterno, ele recebe isso da Bíblia, que Deus é eterno, mas ele recebe este ensinamento também de Platão. As ideias eternas, o mundo é eterno. Ele pega essa compreensão platônica e aplica, então, no Deus cristão. Se Platão percebeu que existe algo eterno acima de nós, as ideias eternas, supremas, que a gente não pode tocar porque estamos ainda no sentido, é o Deus cristão, que é eterno,
imutável, que existe fora do tempo e fora do espaço. Por isso, então, é eterna, eternidade, se podemos dizer assim. É a primeira nota que Santo Agostinho vai dizer sobre Deus. Então, a primeira nota para ficar mais discursivo, mas podemos colocar aqui, eterno. Deus, ele é eterno. Ou seja, em Deus não existe uma causa, ele é incausável. Nós somos seres humanos, nós temos causa. A nossa causa é Deus, porque somos criados por Deus. Deus é a nossa causa. Em Deus não existe causa. Ele é incausável. Não existe uma causa anterior a Deus para Deus passar a existir. Isso não é compreensível, então, no pensamento de Santo Agostinho, mas também que fixou-se na doutrina católica. Deus não tem algo antes dele para ele começar a existir. Ele sempre existiu. Então, ele é eterno. Sempre existiu. Se vocês quiserem colocar essa explicação, incausável. Não precisa de uma causa para vir a existir. Este é o Deus cristão. Certinho? Podemos apontar em Santo Agostinho também uma segunda característica de Deus, né? Podemos dizer assim. Ele é imutável. O que vocês entendem por imutável? Não, olha isso. Não muda mais nada. Não muda, vamos dizer assim, né? Não muda. Em Deus, Santo Agostinho, né? Mas Santo Tomás de Aquino também vai dizer que em Deus não existe potencialidades. O que isso significa? Não existe algo em Deus que há de vir a ser. Em nós existe, então, essa potencialidade. Existe em nós, então, uma inteligência. Nós somos seres de inteligência. Existe potencialidade de nós de conhecer. Nós nos tornamos, então, seres inteligentes. O feto humano, ele já tem, uma outra explicação, todas as potencialidades humanas para vir, então, a existir, que ele já existe, mas para vir a ser, então, quando nascer um homem como nós aqui hoje. Seres dotados de vontade, de inteligência. No feto humano já existe, então, essas potencialidades. Ou seja, já existe nele a inteligência, já existe nele a vontade. Isso é potencialidade. Mas tem que vir a ser. Isso é sempre um trabalho. Em Deus não existe essas potencialidades. Ou seja, não há nada em Deus que há de ser trabalhado para ele vir tornar a ser algo maior ou algo mais. Em nós existe, então, essas potencialidades. Em Deus não tem. São Tomás de Aquino vai dizer que Deus é o ato supremo de ser. Ele é sempre ato. Ele não muda. Ele não é alguma coisa e a partir dessa coisa ele vira e torna-se outra coisa. Não existe isso em Deus. Isso Tomás de Aquino vai dizer, mas já acontece então em Santo Agostinho. Deus é imutável. Deus não muda. Ele sempre permanece. É o Deus de Abraão. É o Deus revelado em Cristo Jesus. O que acontece, então, quando a gente recebe a revelação, é o próprio termo revelação. Deus não muda na revelação. Deus se revela durante a história. É o mesmo Deus de Moisés, que aparece em São Paulo, é o mesmo Deus. O que acontece aqui não é a mutabilidade de Deus. Deus não muda. Ué, espirrou alto no forte. O que foi, será? Deus não muda. O que acontece? Deus vai se revelando durante a história. Não quer dizer que ele vai mudando a sua essência e quem ele é durante a história. Isso é incabível para nós. Deus vai se revelando. Aí sim. Mas poderíamos ter colocado como Deus revelado. Deus revelado. Tranquilo? Imutável. Certinho? Fonte de todo bem. Fonte de todo bem. Ou seja, isso também vai dizer que Deus... Sim? Alguém esqueceu o microfone em casa ligado?
Fonte de todo mundo. O que isso quer dizer? Tudo que existe é criado por Deus. Tudo que existe. Nós, homens, somos criados por Deus. A matéria é criada por Deus. Os animais, as nuvens, a chuva, o cosmos, tudo isso é criado por Deus, criatura de Deus. Se tudo isso é criatura de Deus, tudo isso, então, participa, de certo modo, de Deus, porque tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Quando eu digo que Deus é a fonte do bem, ou seja, Deus cria todas as coisas ordenadas a Ele mesmo. Cria todas as coisas, na linguagem mais espiritual, por amor. E ao criar todas as coisas por amor, Ele coloca nas coisas, entre aspas, a sua bondade. Todas as coisas são boas. Porque Ele viu em Gênesis, quando criou, que tudo era muito bom. Tudo é muito bom. Adriana, o microfone ligado. Então, vou colocar aqui. A criação. A criação é boa. Todas as coisas participam de Deus, porque foi criado por Deus. Deus que revela, então, a fonte da beleza, da bondade e da verdade na criação. Isso é Santo Agostinho nos explicando. Você consegue compreender que a revelação bíblica, ela necessitava disso aqui? Por isso que a teologia, explica detalhadamente a revelação revelada em Jesus Cristo, tanto a Bíblia como a tradição oral. É Agostinho que recebe, então, agora a interpretação legítima da Igreja, a Sagrada Escritura, e vai, então, trabalhando em cima da teologia, a explicação racional e poder da fé, então, da Sagrada Escritura. Quem é Deus, então? Ele é o imutável, fonte de todo mundo. Alguma dúvida? Pessoal de casa, vem ter seu microfone ligado. Adriane e Patrícia, vou ter que dizer o nome, senão fica atrapalhando os outros. Desculpa, Matheus, aqui eu estou compartilhando um espaço com um tanto de criança de férias. Desculpa. Eu entendo, não, eu entendo. Certinho, tranquilo. Pessoal de casa, com dúvida? Ainda bem que você não me pegou dando a bronca, porque se fosse um segundo... Eu ia rir muito. Matheus, você pode repetir novamente esse final, porque eu não consegui escutar por causa do microfone da Adriana, fazendo um favor? Uhum. Certo. A fonte do bem da criação, o que quer dizer então isso? Deus cria todas as coisas boas, porque Ele é bom, muito bom. E o Gênesis já nos dá então essas indicações. Deus viu que tudo era muito bom. E todas as coisas participam, então, da bondade de Deus. Isso é lindo, maravilhoso. Nossa, a gente, quando compreende isso, a gente deixa de ser pessimista. Todas as coisas, então, participam, então, da bondade de Deus. E são boas por causa de Deus. E por causa do ato criativo de Deus. Deus cria todas as coisas boas. De fato, a criação, ela é boa. Ela não era ruim. Ela não era ruim. Ela é boa, então, na sua natureza própria. Boa, excelente. E Deus revela, então, a bondade, então, dessa criação. Pelo fato dele ser o Criador e pelo fato dele ser, então, o sumo bem. E aqui eu não vou colocar sumo bem, porque já é uma filosofia platônica que ele recebe. Eu não vou colocar sumo bem. Eu vou colocar aqui que Deus é amor. Aí sim, essa é a linguagem teológica. Mais do que sumo bem. Claro, sumo bem encaixa aqui. Mas queremos, então, ultrapassar a filosofia. Deus, então, é a fonte do amor e, como São João vai dizer, Deus é amor. Deus é amor. E cria todas as coisas por amor. E todas as coisas são boas por causa dele. Deus é amor. Alguma dúvida? São apontamentos, porque a nossa aula, né? São apontamentos. Junto com esse amor, eu posso colocar aqui também
outras notas características, né? Deus é amor, Deus é verdade e Deus é beleza. Juntamente com a bondade aqui, né? A tradição filosófica, teológica, vai dizer que os transcendentais vêm de Deus. O que são os transcendentais? É aquele que vai além dos sentidos. O amor, a verdade, a beleza, o sumo bem. Deus, então, tem em si esses transcendentais. Quando eu falo de verdade, Deus é a própria verdade. Quando eu falo de beleza, Deus é a própria beleza. Quando eu falo de bem, sumo bem, Deus é o sumo bem. Quando eu falo de amor, Deus é amor. Então, a gente, entre aspas, não podemos olhar para Jesus e dizer que Jesus é sábio. Não podemos falar isso. Então, a reflexão do padre lá de Uberlândia, eu vi o vídeo assim, achei interessante, mas de fato é isso mesmo, ele tem razão. Não podemos afirmar que Jesus é sábio. Sábios somos nós aqui que conhecemos e trabalhamos, então, em busca deste conhecimento, da Sofia, como vocês viram, da sabedoria. Estamos em busca da sabedoria. Jesus não está em busca, então, desta sabedoria como nós estamos em busca dessa sabedoria. Porque ele é a própria sabedoria. Nós podemos, então, dizer que também Jesus é a suprema verdade? É a suprema verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Transcendentais, verdade, beleza, bondade, são notas divinas de Deus, somente a Deus. E nós participamos, então, da verdade, da beleza, da bondade, do amor, porque ele nos cria a partir disso. Porque ele nos cria a partir do amor que ele tem com o Filho, que o Filho tem com ele, e esse amor entre o Pai e o Filho é o transbordamento do Espírito Santo que chega aos nossos corações. Ele nos cria por meio, então, do seu amor. Ele nos cria, então, por meio da sua verdade, que é o Cristo, o Logos divino. Ele nos cria, então, na beleza da sua criação, porque um homem é a coroa da criação. E ele nos cria, então, para participar, então, da sua bondade, que é o céu. Este, então, é a explicação teológica, filosófica, sobre Deus em Santo Agostinho. Claro que é muito mais profundo do que eu estou falando aqui. Dá tempo da gente aprofundar, né? Vocês estão vendo isso com João Pedro, então vai aprofundar mais também. Mas aqui, então, é o cerne, então, de Santo Agostinho. O mais cerne ainda, de Santo Agostinho, quando ele vai dizer de Deus, que Deus não é um. Em Deus há pessoas. Quando eu digo que Deus há pessoas, qual o nome desse dogma que a gente dá? Trindade. Aí sim, aí surgiu então. Já começou, né, com os padres antigos, antes dele, mas em Santo Agostinho começa então a explicação da Trindade. Deus é Trindade. Aí ele mata a charada. Parece repetitivo, né? Mas é isso mesmo. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus, então, é Trindade. 3 pessoas, 3 substâncias, né? Não, uma substância e 3 pessoas, para confundir nas bolas. Uma substância, uma usia, né? Em 3 pessoas, né? Hipóstase. O que é substância mesmo? O que é substância? Matéria, essência. Matéria, essência. O que você falou? Perfeito. Aquilo que permanece. Aquilo que permanece na gente. Isso é substância. Claro que a substância ela também vai ser confundida com a essência. Aquilo que faz qualquer coisa seja ela mesma e não outra. Também tem isso. Mas substância é aquilo que permanece. É a matéria. Mas em Deus é complicado falar isso, né? Porque, claro que Deus se encarna.
Mas o transcendente ainda não tem a matéria, mas aquilo que permanece em Deus. Aquilo que permanece. Ou seja, a substância divina não existe na Shalom. Não existe no Gustavo. Vocês não têm a substância divina. Podemos dizer que vocês participam, então, da substância de Deus. Mas não é Deus. Não é Deus. Vocês são criaturas e não criador. Nós participamos, então, desta substância. Mas nós não temos a substância. Nós não temos a substância divina. Somente uma participação. Mas isso é mais para a antropologia teológica que vocês vão estudar. Uma substância em 3 pessoas. Tranquilo? Tá bom. Quer tirar foto? Tirou foto? Copiou? Todo mundo copiou? Gente, alguma dúvida sobre Deus? Em Santo Agostinho? Claro que a filosofia e a teologia vai dizer que será mais fácil falar daquilo que Deus não é, daquilo que ele é. Deus não é mau. É mais fácil falar que Deus não é mau do que falar que Deus é bom. Porque alguns vão dizer que, quando eu falo que Deus é bom, eu coloco uma caixa em volta de Deus. E prende Deus no conceito. Deus não está preso a conceitos. Então, é a teologia apofática. Eu falo daquilo que não é, na via negativa. Deus não é mau. Deus não é mau. Mas vocês vão ver isso com o João Pedro. Certinho? De maneira bem assim, tranquila, este é a concepção agostiniana de Deus. Que a igreja, ela absorve para ela muita coisa de Santo Agostinho. Muita coisa de Santo Agostinho. Né? Quando eu falo da Trindade, né, Santo Agostinho começou, junto com a patrística, a trabalhar a Trindade. Claro que a gente vai ver que quem dá uma resposta mais aprofundada da Trindade é Santo Tomás de Aquino. Certinho? Eu falei da criação? Aí não entendi vocês? Não, né? Não? Criação, então. Agora eu vou ter que fazer uma prova de vocês, né? Eu vou responder na sinceridade. A filosofia grega. Como que a filosofia grega pensava, então, o cosmos, a realidade, tudo aquilo que existia lá? Como vocês viram lá com o Pedro? Como que eles pensaram? Os pré-socráticos, Sócrates, Platão, Aristóteles, né? Plotino. Como que eles pensavam, então, a realidade? O que era a realidade para eles? Mundo das ideias e o mundo da matéria? Sim, mas tudo que existe lá. O que era aquilo? Aham. Fragmentos. Como que é a matéria, então, para a filosofia grega? Eu não sou professor de filosofia, né? Mas eu tenho que fazer esse jogo aqui para a gente compreender, porque a gente está na transição da filosofia grega, da cultura grega, para, então, a nova cultura, que é a cristã. Para os gregos, a matéria, tudo que existe, não veio de um ato criador, criativo. Não veio do nada. Porque nada na filosofia grega pode vir do nada, porque nada é nada. E do nada, nada vem. Então, a matéria é eterna. Sempre existiu. Claro que Platão vai dizer que tem então, um demiurgo que vai plasmando então a realidade, mas a realidade sempre existiu. Ele vai dando forma às coisas que já existem. Isso sim. Mas não é criação. Não tem esse conceito, então, na filosofia grega. Os gregos não falam de criação, como então a cultura bíblica vai falar de criação. Quando eu falo de criação, o que vem logo na minha cabeça? Deus. Deus. E o que Deus é? A gente fez essa exegese, né? Foi o primeiro versículo que a gente leu. Criador de tudo. Exato, é o Gênesis, né? Uhum. O que o Gênesis 1, versículo 1, vai nos dizer?
Deus criou o céu e a terra. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Aqui, então, há a diferença então, de Santo Agostinho para a filosofia grega, principalmente Platão e Plotino. Santo Agostinho vai dizer que realmente Deus cria todas as coisas do nada. Do nada. Ele vai dizer que é... Essas tiras estão ruins, né? Ex nihilo. Do nada. Deus cria todas as coisas do nada. Ex nihilo. Ou seja, tira do nada. Santo Agostinho vai corroborar isso porque ele recebe, então, a tradição bíblica que diz que Deus é o criador de todas as coisas, mas cria todas as coisas do nada. Essa é a grande diferença, então, para a filosofia, né? A filosofia grega. Que eles não concebem uma criação do nada. A matéria sempre existiu. Para nós, isso é inconcebível, porque se algo sempre existiu para nós, ele tem que ser Deus. Se existe uma matéria que sempre existiu ao lado de Deus, essa matéria que sempre existiu ao lado de Deus, ela tem que ser divina também, tem que ser Deus. Isso para nós é inconcebível. Então Deus é o criador de todas as coisas. A criação é boa, vai dizer ele. A criação é boa. Por que a criação é boa? A gente viu. Porque Deus é bom. Porque Deus é bom. É a fonte de todo bem. Tudo que ele cria é bom, né? Tudo que ele cria é muito bom. Pois vem de Deus. A criação é boa. Só que existe, então, algo na história humana que deveria colocar na criação, mas junto do homem, né? Mas vai ser aqui mesmo. O homem, ele peca. O homem peca. O que é o pecado? O pecado, então, é a ausência do bem. Essa maldade, né? O pecado, então, é a ausência do bem, mas é eu querer, com a minha vontade, não escolher a Deus. Eu digo não à vontade de Deus, eu digo sim à minha vontade, dou as costas para Deus e sigo minha vida. Aqui o pecado, ele brota. O pecado não é criado, ele não é criação. O pecado é, então, o meu mau uso do livre-arbítrio. O pecado surge, então, com o homem quando ele não escolhe fazer a vontade de Deus. Quando ele escolhe fazer a sua própria vontade no lugar de Deus, o mal, então, ele brota da terra. O pecado e o mal brota da terra. Não como criação, não como substância concreta que existe, mas como, então, um desvio, então, da minha vontade, da vontade de Deus. Isso é o pecado. Isso é a maldade. Quando eu não faço a vontade de Deus e faço a minha própria vontade. O pecado surge nesse exato momento. A criação é boa, mas ela foi, então, colocada no chão, podemos dizer assim, mas a maldade gera, coloca aqui. A maldade toma conta da criação. A partir do pecado do homem. O pecado do homem. O mal não tem substância. O mal, então, é privatio, né? Privatio boni. Coloca aqui, né? O mal é privação do bem. A matéria, então, ela é corrompida porque ela não experimenta mais a bondade. A matéria, ela se corrompe, então, quando não mais é dirigida
a vontade divina, a vontade de Deus. Isso, então, surge o mal no homem e surge o mal, então, na criação. Essa ideia, né, a gente já viu, então, a querela dele com o maniqueísmo, ele já respondeu isso ao maniqueísmo, né? Que não existe um Deus mau, como se pensa um mani e um maniqueísmo, né? Existe um Deus mau que cria, então, a matéria, e a matéria é essencialmente má, por ser obra, então, deste artífice que é mau. Santo Agostinho diz que isso não é verdadeiro e nem pode ser. A matéria é boa, porque Deus é bom. E Deus dota a matéria, então, da sua bondade. O que acontece é que o homem, na sua liberdade, no seu livre-arbítrio, ele escolhe não fazer a vontade de Deus. Ele faz, então, a vontade de homem. E aqui está, então, de novo, a separação de Platão, de Aristóteles e de Sócrates, de toda a filosofia grega, para o cristianismo. Eu não faço o mal porque eu conheço o mal. Porque se eu conhecesse o mal, como pensavam os gregos, eu evitaria o mal. E isso não é verdade. Eu sei o que é o mal, mas eu continuo a fazer o mal. Por que vocês acham que isso acontece? Eu sei que é errado roubar. Eu sei que é errado matar. Eu sei que é errado trair minha esposa, trair meu marido. Eu sei que é errado ter um filho, então, na ordenação sacerdotal quando eu sou padre. Quando eu tenho, então, uma mulher no meu ministério sacerdotal. Eu sei que isso é errado. Mas por que eu faço, sabendo que isso é errado? Livre-arbítrio. Pelo prazer? O que mais? Porque eu quero fazer minha vontade, prazer, não. livrar, não. Aí, na vontade. Não vou colocar aqui agora, não, mas só para vocês entenderem. Santo Agostinho vai dizer que não é somente conhecer o mal que eu vou evitar o mal. Aqui os gregos erraram, de fato. Errado. Ele vai explicar, não. A minha vontade, ela vai determinar se eu escolho o bem ou se eu escolho fazer o mal. É na vontade do homem, então, que está, então, o livre-arbítrio. É se eu quero fazer o bem, se eu quero me tornar filho de Deus, ou se eu quero, então, escolher livremente a maldade, o mal, e ser seguidor, então, do demônio. É na vontade. Não é somente conhecer, como pensava Platão e Aristóteles. Isso é muito vago. Eu conheço muita coisa, mas mesmo conhecendo, eu pratico a maldade. É a minha vontade, então, que para ser corrigida, ela deve ser direcionada, então, à vontade suprema, à vontade boa, que é Deus. Então, é na vontade, então, que Santo Agostinho vê, então, a explicação racional, e por meio da fé, da maldade. É eu escolher entre Deus, que é a suprema bondade, suprema verdade, suprema beleza, ou eu escolher a mim mesmo, as minhas intuições, eu mesmo, e me fechar a Deus. É na vontade do homem. Não é somente conhecer. Aqui está, então, um passo da teologia que a filosofia não conseguiu dar na antiguidade grega. É na vontade. Não é somente conhecer. Não é somente conhecer. Os fariseus conheciam a lei, mais do que todo mundo aqui junto. Um judeu conhece a Bíblia de cabo a rabo, pelo menos o Antigo Testamento. Conhece de fato. E conhecer não basta para ser uma pessoa boa, ter uma vontade direcionada para Deus. Conhecer não basta. Eu tenho que querer, minha vontade tem que ter dirigido, então, à vontade divina. À vontade, então, do sumo bem, para uma linguagem mais filosófica, quem quer filosofia. Tem que estar direcionado, então, a Deus. É na vontade do homem. Não é somente conhecer. A vontade ela pode estar direcionada a Deus. Vontade a Deus. É o livre-arbítrio? Isso, é o livre-arbítrio. Vontade, livre-arbítrio. Mas aqui, então, está a explicação de Santo Agostinho. É no livre-arbítrio, é na minha vontade. O relato, então, do Gênesis, de Eva, ao querer comer a maçã, mesmo sabendo que Deus proibiu de comer, ela escolhe comer a maçã. Então, aquela fala de São Paulo também, vai notar também, que fala Qual? que ele faz... Não quero... Isso. Eu conheço bem e conheço o mal, mas eu prefiro fazer o mal. Eu faço o mal que eu não quero e evito o mal que eu quero. Ah, é mesmo? Essa passagem no Atos dos Apóstolos, né, nas cartas, fala mesmo, São Paulo fala sobre isso. Mas você acha, Mateus, que o homem ele já não tem uma inclinação para o pecado? Sim, tem sim. Aqui está na criação, né? Vamos falar da criação, então? É igual
São Paulo fala, igual Tem sim, tem uma inclinação, o Santo Agostinho vai dizer. Vou só colocar a criação, você tira a foto. que às vezes a gente não quer fazer, mas o pecado que habita em gente. Faz, aí sim. Tira a foto? Você não faz segredo, não, tá com esse pescoço. Tem sim uma inclinação. Mas, professor, um ateu me perguntou assim, que como Deus é mau se ele matou os filhos do Egito? Sim, não, Deus não é mau, Deus é bom. Não, mas nesse caso aí, ele não é mau, ele é justo. Por quê? Isso, aí entra Chega justiça. igual Sodoma e Gomorra, né? Chega um ponto que ele tem que ser justo, né? Usar da justiça, porque senão, não é? Isso. Na verdade, a Bíblia tem que ser levada em conta o contexto que ela foi escrita. Claro que a gente não pode ter a compreensão que nós temos hoje de mundo e olhar para o Antigo Testamento. Se a gente olhar, então, para o Antigo Testamento da maneira que a gente tem hoje, a gente tem o Antigo Testamento, pelas barbaridades que aconteceu ali, né? Mas é sempre, então, uma interpretação. Claro que Deus não quer a morte de ninguém, mas as circunstâncias históricas permitem, então, certas barbaridades para que Deus possa tirar disso, então, o bem. Deus é o único que tira da barbaridade, da maldade, o bem. E onde a gente vê que a nossa salvação da barbaridade? Na cruz. Na cruz. É lá que Deus tira, então, a bondade. Ô, professor. Sim? Acho que esse tempo atrás eu vi, foi um meme no Instagram. Eu achei engraçado, mas depois eu fiquei curioso. O cara colocou assim, ó: Salomão teve 1000 mulheres, Davi não sei quantas mulheres, chega da minha vez e só posso ter uma. Por quê? É a compreensão, então, do tempo, né? Sempre, então, a compreensão. Porque todos eles foram abençoados por Deus. Salomão, Davi, não foi? Sim, mas... E tinha várias mulheres. Aí o cara falou, na minha época só posso ter uma. E hoje é pecado eu ter 2, 3 mulheres, né? Mas é sempre, então, um contexto histórico, né? Que a gente sempre deve olhar. Vocês vão estudar isso, então, na Bíblia. Tem um curso sobre isso. E essa vontade também, quando criar matéria, é pecado. Não. Vamos ver isso agora. O que acontece? Que o mal não cria nada. Porque quem cria é só Deus, é criador. O mal corrompe. Aí sim. Quem falou sobre, então, um homem que é corruptível depois do pecado? Alguém de casa, não foi? Foi a Fátima que falou? Foi sequência da... Foi. A gente falou sobre o homem na última aula, não falou? Falou da alma, pessoa, união, corpo, alma e espírito. Então, vamos lá. O que é o homem, então, para Santo Agostinho? Vai lá, você que vai ditar agora, então. O homem, então, para Santo Agostinho, é criado à imagem e semelhança de Deus. Então, é o homem, então, para Santo Agostinho? Criatura. Criado à imagem e semelhança de Deus. Mas, o que é? As três que se unem. O que tem no homem? Vamos lá. O que tem no homem? Corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Isso. Corpo, soma. Alma. Alma, espírito. 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 Podemos colocar aqui zoando. Isso. O homem, então, para Santo Agostinho, é corpo, alma e espírito. E somente, então, a junção e a união dessas três notas do homem que caracteriza, então, um homem para Santo Agostinho. Se eu tirar, então, o corpo, eu tenho um humano aqui. O que eu tenho aqui? Se eu tiro o humano e tiro o espírito, tem uma alma, tem um anjo, podemos dizer. Que o anjo não tem, então, corpo. O homem é essencialmente, e essa é a palavra correta, essencialmente corpo, alma e espírito. O homem não é somente seu corpo, como as feministas pregam, né? Meu corpo, minha regra e faço o que eu quero. Não. Confesso que você tem um corpo próprio, sim, mas você tem uma alma, você tem um espírito. Essa união das
3 notas, que o Lima vai dizer que são constitutivas próprias do homem, definem o humano como humano. Professor, qual a diferença da alma e do espírito? A alma é que dá vida, então, ao corpo. A vida realmente está na alma. Está na alma. Mas a alma que anima o corpo. Vocês lembram isso em Aristóteles? Santo Agostinho vai dizer isso também. Quer dizer, Santo Tomás de Aquino também vai dizer isso. É a alma que anima o corpo. Vocês viram isso em Aristóteles? João Pedro? Que é essencial em Aristóteles isso agora. E a alma anima o corpo. É um princípio de movimento interno. Pode anotar. Esse é o conceito que Santo Tomás de Aquino vai pegar de Aristóteles. É o princípio de movimento interno. Isso é a alma. Ela que vai dar vida ao corpo. E o que é o espírito, então, Matheus? O espírito, Padre Henrique de Lima Vasco, já falei para vocês aqui, que para mim é um dos mais inteligentes filósofos brasileiros, ele vai dizer que, mas a tradição também traz isso, é a abertura do ser humano ao transcendente. É a abertura do ser humano ao transcendente. Isso, então, é o espírito. É eu me relacionar com o transcendente. Só que aqui na teologia, este transcendente a gente vai traduzir como é eu me relacionar com o transcendente. Eu tenho abertura, minha fé me joga para lá. O divino, com Deus. Divino. Deus. Deus. É o Deus revelado. Em mim eu tenho uma abertura que me joga, então, para o infinito, para o transcendente, que na fé católica a gente chama de Deus. Na filosofia é absoluto, mas aqui aprendemos a chamar de Deus. Isso é o Espírito. É a abertura ao absoluto. Vamos colocar absoluto. Mas aqui é Deus. Entendeu, pessoal de casa? Vocês entenderam? Sim, entendi. Tranquilo, né? Não tinha muita. Sim? Com a morte? Isso, faz a teologia. Só está no caminho certo. Uhum. O que é a morte? Vamos lá, o que é a morte? O que é? Pode falar. O que é a morte? É isso aqui. Separação. Separação. Pode continuar, só está falando. Isso mesmo. Mas é exatamente isso que a senhora está falando. Olha, é exatamente isso, é uma tese de teologia. Se a alma, ela anima o corpo, o que a morte faz? Separa o corpo da alma. Então, separa aquilo que anima o corpo. Separa, então, a alma do corpo. O espírito aqui que é a abertura, né? Mas que está na alma. Continua, porque está na alma. Mas aqui, isso, ele não é a alma. Isso aqui é uma categoria constitutiva do ser humano. Eu falei que eu não ia colocar isso, né? A alma seria o mais importante do homem. Tudo é o mais importante. O corpo tem a mesma dignidade da alma, que tem a mesma dignidade do espírito. Nenhum sobressai ao outro. Tudo isso junto é o homem. Tudo é o homem. Mas a alma que cria é Deus. A alma que cria é Deus. E o corpo que cria é Deus. Tudo isso aqui é a alma. Porque o corpo... Mas isso, a alma não morre, né, Matheus? Isso. Quando eu morro, então, há a separação então, do corpo, matéria, daquilo que é imaterial. A alma e o espírito, que é a abertura. O corpo, pela dignidade de ser criatura de Deus, ser imagem de Deus, semelhança, né? Tem que ser enterrado. Tem que ser enterrado logo, pela dignidade. A alma, o espírito aqui, né? Mas a alma, ela se apresenta diretamente a Deus. Imediatamente ela vai a Deus. E ali ela recebe, então, o seu julgamento particular. Não tem essa separação aqui porque é imaterial. Vamos compreender isso. Não tem essa separação. O que separa é o material do imaterial. O corpo, material, do imaterial. Tá bom? Mas são aberturas. Isso é na teologia. A explicação é mais profunda do que aqui. Mas fica com isso. O que separa é o material do imaterial.
Apresente-se em Deus imediatamente. E ali, ela é julgada. Ela é julgada. Se ela for condenada, ela vai para o inferno. Se ela não for condenada, for salva, mas ainda falta, então, ser lavada para entrar, então, no céu, ela vai para o purgatório. E ali a alma fica. Esperando, então, o consolo de uma alma aqui na terra, rezar por ela, as obras que ela fez, mas as obras que nós fazemos, essa piedade, né, a verdade também, mas vamos entrar nisso não. Fica, então, esperando no purgatório, então, Cristo em sua glória voltar. Professor, pode me explicar por que a missa de sétimo dia? A missa de sétimo dia? É da alma, né? Isso. É mais para o sufrágio da alma que está no purgatório. Sétimo dia, a compreensão assim mais teológica, é que Deus cria, então, o mundo em 7 dias. O 7 é o número de perfeição. Perfeição. Então, deu 7 dias que a alma, ela partiu desta vida para outra. E aí, na nossa piedade, nós rezamos, então, quando completou, então, a plenitude da sua Páscoa. Para nós aqui, né? 7 dias foi, então, da plenitude da Páscoa daquela pessoa. Ela completou, então, a perfeição, que é o caminho da criação. Ou seja, Deus que cria, então, todas as coisas no 7º dia, descansa. 7, então, é o número da perfeição. 7, então, para nós também, são os 7 sacramentos. Ou seja, ela completa, então, aquele número perfeito, aquele número, então, da sua passagem, que ela faz, então, aqui na Terra, para o outro lado. E aí, no 7º dia, nós rezamos a missa de 7º dia em sufrágio da alma, se ela estiver no purgatório. E agora lá, não. Antigamente tinha assim, você vai ficar 500 anos no purgatório. Rezamos uma missa, diminuiu 200 anos. Né? Cuidado com isso. A igreja realmente ela não fala de números de lá, porque lá ninguém foi e voltou. Claro que Jesus veio. De fato, Cristo revelou para nós tudo. Mas a igreja não tem, então, essa capacidade e ela não ouve falar. Muitos falam, muitos protestantes falam de lá. A igreja ela não toma essa autoridade para ela. Nós aqui rezamos. É o ato de caridade. Nós rezamos, então, pela alma da pessoa. Se ela estiver no purgatório, ela vai ser aliviada, então, das suas penas. Se estiver no inferno, a oração, então, vai ser dirigida a outra alma. Os protestantes não acreditam. Não acreditam. No purgatório, não. Porque para eles... Nem se está porque... Não rezam mais nada. Eles não acreditam no purgatório, não acreditam, então, aquilo que está ligado, então, ao purgatório, que é a intercessão dos santos, né? Não acreditam nada disso. A alma está dormindo. Mas não está dormindo no inferno, no céu, mas se ela já está dormindo no céu, então ela já foi salva, porque só quem entra no céu é quem é santo. Se ela estiver dormindo no inferno, já está condenada. Onde ela está dormindo? Me explica. Onde ela está dormindo? Não consegue explicar. Ou explica lá, mas... Não, para nós não. Nós, então, existe em purgatório. A recompensa, purgatório é o céu. Vai estar esperando aonde? É a reflexão que eu faço, né, pessoal? Onde você vai estar esperando? Onde? Qual lugar? Porque se você compreende que não existe purgatório, então existe somente o céu e o inferno. Então não existe um intermediário aqui. Se tiver, então, esse intermediário, tenha fé agora. Esse intermediário, então, é o purgatório. Abra os olhos para a verdade. Então... Mas se essa divisão aí é na hora da morte... Na hora da morte. É pela dignidade do corpo. Ou seja, nós, o padre, faz, então, a encomendação do corpo, porque a nossa esperança aqui é que todos nós vamos ir para o céu. Mais do que encomendar o corpo, que é válido, também é exatamente isso, nós rezamos pela alma da pessoa no 7º dia, e na encomendação já que é agora. Nós encomendamos o corpo, o padre asperge agora no corpo, em vista também da dignidade que ele tem, de ser criatura de Deus, mas em vista também do alívio da alma, então, no purgatório.
sabe? Por isso, então, a gente vela o corpo, encomenda o corpo e sepulta o corpo. Porque o corpo, ele é bom. Ele sofreu pelo pecado, mas ele é bom restituído pelo batismo. Vamos Seria para o mesmo sentido da unção dos enfermos? A unção dos enfermos, o que acontece? Eu estou doentinho, quase passando daqui para lá. Se eu for ungido pelo sacramento da unção, se a minha hora for agora, eu vou partir. Aí eu vou, então, em paz, em Deus. Se não for a minha hora, Deus vai, então, restituir pela sagrada unção a saúde. E a unção pode resolver mais de uma vez? Pode, mas em todo risco de morte. Não é porque eu cortei meu dedinho aqui, não, padre, da questão que eu cortei meu dedo. Não. Risco de morte. Pessoas que estão acamadas, já estão no fim da vida, recebem essa unção para o alívio da saúde, e se for sua hora, então Deus a leva em casa e parte novamente. Vamos fazer um intervalo então e voltamos aqui. Tá bom, pessoal? De 15 minutos, tá? Obrigado, Matheus. Vamos ter 2 aulas hoje, tá bom? Continue comigo aqui. Tá, obrigado, Matheus. Veremos Santo Tomás de Aquino. Voltamos, pessoal. Voltamos aqui, então. Vamos terminar agora. Meu Deus. Terminar aqui em Santo Agostinho agora, com o homem e o pecado, tá bom? E depois vamos em Santo Tomás de Aquino. Então, para fechar aqui, o homem, ele é criado em imagem e semelhança de Deus. Ele tem, então, um corpo, uma alma e um espírito, para Santo Agostinho. Isso é verdade. O corpo é a matéria, a alma é a vida que dá a vida ao corpo, e o espírito aqui, ele vai dizer que é a abertura do homem a Deus. Essa abertura que eu tenho de pensar a Deus, de ser capaz de Deus, de me relacionar com Deus, é o espírito. Certinho? Só que entra uma coisa muito curiosa, que é isso aqui, ó, que muita gente confunde. Um homem, do esteio bíblico, e Santo Agostinho vai dizer, é imagem e semelhança de Deus. Deus cria, então, homem sua imagem e semelhança. É o Gênesis. É o Gênesis, né? Só que muitos, quando pensam nisso aqui, vai dizer que são características físicas, né? O cabelinho de vocês é assim, né? O rosto, o olho, cor de pele, né? Mas não é disso aqui que você está falando, não. Imagem e semelhança, mas a imagem aqui, Santo Agostinho vai dizer que é vontade e liberdade. Quando eu falo que eu sou a imagem e semelhança de Deus, Santo Agostinho vai dizer que em Deus, a imagem e semelhança se corresponde, então, à vontade, porque Deus é a vontade, é a pura vontade,
é a bondade, e que a vontade e a bondade, elas apontam, então, para a liberdade. Vontade e bondade. Apontam para a liberdade. Se a minha bondade, ela é boa, ela aponta, então, para uma plena liberdade. Se a minha vontade, ela não é boa, ela aponta somente para o mal, eu não sou totalmente livre. Eu não gosto da liberdade, como pensa a igreja. Porque a gente só é livre em Deus. Em Deus, isso aqui é total. Porque Deus, na sua vontade, se inclina totalmente para a sua bondade. E se a sua vontade é totalmente boa, bondade, ele é livre. Em Deus tem, então, a suprema liberdade. Ele é a suprema liberdade, porque a sua vontade é totalmente bom. Deus é a pura vontade boa, por isso ele é livre. O homem também foi criado assim, com uma vontade que é boa, que o tende para a liberdade. Quando eu falo imagem e semelhança, é justamente isso aqui. Eu tenho uma vontade, eu tenho uma bondade, e que isso me aponta, então, para a plena liberdade. O homem foi criado no seu estado natural, exatamente assim. Uma vontade boa, que me lança, então, para a liberdade que é Deus. Só que acontece, então, o homem peca. Qual que é o relato bíblico mesmo, vocês lembram? Do pecado? Só relato bíblico, né? Não é pecado original, não. Só o relato, então, da desordem lá, do Gênesis. Quando a serpente, quando a serpente, né, que o homem come a maçã, a fruta do conhecimento, é isso? Isso. O homem, então, é enganado pela serpente. Né? E ali, então, a sua vontade, mesmo conhecendo, olha como que é importante, ele conhecia o desígnio de Deus. Ele sabia que não era para comer. Mas como ele... É a desobediência. Isso. Aí, o catecismo vai dizer que é desobediência mesmo. Ou seja, a vontade do homem não tendeu, então, para o desígnio de Deus. Não tendeu para o desígnio de Deus. Tendeu, então, para ele mesmo. E comeu o fruto. O fruto, então, é essa barreira que eu atinjo e vou para além. Eu quebro a aliança e o desígnio de Deus para mim. Isso é o pecado do homem. Ele não obedece o mandamento de Deus e quebra, então, a barreira. Isso é o fruto proibido. É a desobediência a Deus, que o catecismo vai dizer. Gente, tá sem som só para mim ou para todos? Oi? Pode repetir a pergunta? A gente está sem som. A gente está ouvindo. Todos estão ouvindo, sim? A Rosilene não está ouvindo, não. Isso, liga e desliga o microfone ou o áudio que dá certo. Ou recarrega a página, eu penso que dá certo, então. O que aconteceu, então? Essa vontade do homem, então, ela está fragilizada pela desobediência a Deus. Ele não é mais livre, porque a sua vontade não tende, então, para a bondade. A sua vontade está corrompida e agora tende para a maldade. Esse é o relato bíblico do Gênesis. Mas não é o fundamento bíblico do pecado original. O fundamento bíblico do pecado original é Romanos. Não é Gênesis. Gênesis é, então, a história que se contava ali, mas não é o fundamento bíblico, porque Jesus não tinha revelado ainda. Então, Gênesis é prefigurado. Sim, podemos dizer, né? Uma linguagem mais... Pode ser que sim. É uma história contada, um relato. A gente não sabe como foi. É um relato que eles contam. Mas não é a fundamentação bíblica. Porque não diz lá pecado original. Na verdade, o pecado original não tem na Bíblia, né? É uma sistematização, então, da igreja. Não tem pecado original na Bíblia. É, de novo, então, a teologia, então, que dá a base. É Gênesis, eu anotei aqui certo, eu anotei 5:12, vamos ler lá? Rapidinho, para a gente terminar Santo Agostinho. Romanos, isso, 5:12. Então, vocês já têm, então, a fundamentação bíblica para o pecado original. Não é Gênesis. Gênesis é o relato.
mas São Paulo que vai dar, então, a fundamentação bíblica. Assim, pois, justificados pela fé, vamos lá para o versículo 12. Adão pecador e Cristo salvador. Por isso o pecado entrou no mundo, por um só homem, e por meio do pecado a morte. Assim também a morte passou para toda a humanidade, porque todos pecaram. Essa, então, é a fundamentação bíblica, já revela para nós. Um só pecou. Adão pecou. Adão pecou. Eva também, né? Mas então, Adão pecou. E em Adão, como a humanidade estava nele, todos então pecaram. Mas não é o pecado de Adão. O que nós herdamos de Adão, claro, o pecado original, mas nós herdamos em Adão esse pecado que é apagado pelo batismo, mas que fica, que a senhora perguntou, eu acho, a concupiscência. Essa, então, é o termo que fica. Concupiscência. Nós herdamos o pecado de Adão. E agora nós experimentamos a morte. Nós sofremos. As mulheres, então, sentem dor no seu parto. Os homens devem trabalhar, então, e tirar o sustento do suor da terra. A terra vai ser ruim, vai soltar só abrolhos, né? Não vai ter mais nada fruto bom. Abrolhos. É isso, então, o fruto do pecado de Adão. Mas para nós é isso, o que fica. Nós herdamos, então, o pecado de Adão, porque toda a humanidade estava em Adão. Estava em Adão. Nós herdamos de Adão o pecado. Esse pecado, então, como vai dizer mais para frente, existe um outro Adão que tira, então, este pecado de nós, que nos lava pela sua cruz e pela sua água, e que institui, então, um sacramento do batismo. Um novo Adão é quem? Jesus. Jesus, então, é o novo Adão. Como o pecado entrou no mundo por um só homem, por meio da morte, assim também a morte passou por toda a humanidade. Vamos, então, a Romanos 5,19. Com efeito, como pela desobediência de um só homem, muitos tornaram-se pecadores. Adão, pela desobediência dele, nós pecamos junto com ele. Assim também, pela obediência de um só, muitos se tornaram justos. Romanos 5, o novo Adão. Um novo Adão. Pecadores, então. 5,12, herdamos então em Adão o pecado, mas somos restituídos então no novo Adão, Jesus Cristo, que nos salva. Que nos salva. E em Cristo, morto, ressuscitado, somos batizados e enxertados nele. Em Cristo, o pecado original é apagado por meio do batismo. Mas fica, então, aqui que nós chamamos de concupiscência. A concupiscência, ela fica em nós. Ou seja, a concupiscência é ainda aquele querer fazer o erro. A minha vontade, então, ela não tende definitivamente para Deus. A minha vontade, como ela está, entre aspas, viciada, ela sempre vai querer fazer o mal. Isso é concupiscência. Eu sempre vou querer fazer o mal. Por isso que eu faço o mal que eu não quero. É a concupiscência. Isso fica em nós. O pecado original é apagado, de fato. Mas o que fica em nós, então, é a concupiscência. Eu posso colocar aqui, né? O que fica... Vamos colocar aqui concupiscência, mas vamos colocar muito estranho, né? Desordem da vontade. Vamos colocar isso, mais explicativo. Após o batismo, né?
Fica, então, essa concupiscência que é a desordem ainda em nós. Da vontade. Da vontade. Isso Santo Agostinho vai dizer, né? E contra o pelagianismo vai dizer que o homem, ele não pecou em Adão. Adão pecou sozinho. Isso é pelagianismo. Que Adão pecou sozinho e eu não pequei. Após o batismo, né? Após o batismo, o que fica é essa concupiscência. Desordem da vontade, para ficar mais claro, né? O pelagianismo vai dizer assim que não, o homem não pecou em Adão. O pecado é só de Adão e eu sou bonzinho. Extremamente bom, muito bom. Santo Agostinho vai dizer que não. Não. O homem, ele pecou junto com Adão. E ele herdou, então, de Adão o pecado original. E ele foi salvo, então, por um novo Adão. Restituído, então, por um novo Adão, que é Cristo Jesus. E o que fica, então, para Santo Agostinho, para a Igreja Católica, é a concupiscência, a desordem. É esta inclinação para o mal. Vamos colocar isso aqui, né? Inclinação para o mal. Pode colocar aí, né? Inclinação para o mal. Isso que fica em nós. Santo Agostinho. E que a igreja, então, ela absorve isso, então, de Santo Agostinho, da tradição teológica, e vai colocar no catecismo. Eu não trouxe o catecismo aqui, já poderia ler, né? Mas está lá no catecismo. O que fica é, então, essa desordem, que é a concupiscência. Por isso que a nossa carne sempre deve ser, então, tratada com muita reverência, porque sempre a gente vai tender a querer fazer o mal. E ela sempre tem que estar educada em Cristo Jesus, por meio da penitência, do jejum e da esmola. Professor, como que escreve concupiscência? Concupiscência, né, senhor? Concupiscência é o termo que está no catecismo da Igreja Católica. É a desordem, né? Concupiscência depende da tradução. Sim, aí fica, né? Fica, tem sim. Eu não trouxe a passagem, mas quem achar aí na internet, pesquise pra gente, mas tem sim, o termo, esse termo é paulino, São Paulo, né? Mas Santo Agostinho absorve para si. Se alguém puder achar aí o versículo bíblico, que eu trouxe só a adaptação do pecado original. Mateus, qual que é a palavra que está no quadro aí antes de desordem? Após o batismo, aqui, né? Ok, após o batismo, tá joia. A minha letra é feia, vocês me perdoam. Não, após, obrigada. Após o batismo, fica então a concupiscência. Oi? Isso, é sempre Romanos. Isso. Romanos 7, então. Eu não peguei ideia da... Isso, da concupiscência. Isso. Ou seja, São Paulo indicando que aí nós ainda. Então, para vencer o pecado, Jesus, penitência, jejum e esmola, você falou? Para, então, vencer essa concupiscência dentro de nós, essa inclinação para o mal, de querer pecar, a igreja nos oferece métodos. Uma vida de oração, a penitência, jejum, a esmola. Por isso que as práticas quaresmais é exatamente isso. É o vencer eu mesmo. Ou seja, não é vencer eu de fato, no sentido de, nossa, tem que me matar. Não, não é isso. É vencer isso que está em mim. É a concupiscência, é essa maldade que ainda há em mim, de querer fazer o mal. A minha carne. A minha carne. Que está ainda, eu gosto desse termo, né, entre aspas, viciada. Isso que tira esse vício, mas tira devagar. Né? Deixa, então, essa concupiscência e o pecado retirado. E o que fica, então, após isso, não é o pecado de Adão lá, depois do batismo. Se eu peco, o pecado é pessoal meu. Aí sim, agora ainda, o pecado pessoal. Né? E se for mortal, o próprio nome já diz. O pecado mortal o destina para a morte. Mas não é a morte física do corpo, que também vai morrer. O pecado mortal diz no respeito à alma. É a segunda morte. É o pecado da alma.
Mateus, eu posso dizer que a confissão, ela põe ordem nessa vontade também ou não? A confissão, ela apaga o pecado. E ali você recebe uma graça santificante que faz você resistir ao pecado. Mas, infelizmente, a concupiscência ainda fica no homem. Concupiscência. Concupiscência. Ou seja, essa inclinação ainda para o mal. A confissão, ela apaga o meu pecado se eu estiver verdadeiramente arrependido. Me dá, então, a graça santificante, então, do sacramento da confissão. Para eu resistir, então, a essa concupiscência, essa inclinação para o mal. Mas a inclinação para o mal, ela sempre vai continuar em nós. Mateus, e depois que o corpo morre, ela também continua com a alma e o espírito, não? Aí acaba, né? Ah, que rompe, né? Porque é somente quando a gente estiver aqui nessa vida. Porque quando a gente chegar do outro lado, a cortina, então, vai cair e tudo será revelado. E aí sim, quem for para o céu não vai mais sofrer, então, dessas desordens, né? Não vai sofrer mais. Professor. Sim? Professor, posso dizer que Deus sabe, sabendo de todas as coisas, ele sabe de toda a nossa vida, de todos os nossos pecados e dos arrependimentos de nossos pecados? Deus é onisciente e sabe todas as coisas. Ele sabe na hora que eu me deito e na hora que eu me levanto. Ele sabe que nós estamos sujeitos a pecar. Ele sabe que a gente vai cair no pecado, no sentido que ainda estamos caminhando aqui, infelizmente. Ele sempre oferece graças para nos fortalecer. Mas Deus não nos viola. Essa é a palavra correta. Não ia falar outra coisa aqui mais feia. Mas Deus não nos viola. Ele sabe que a gente vai cair no pecado ainda. Sabe? Seria É diferente, né? A gente não pode forçar o pensamento de Deus. Isso é forçar o pensamento de Deus. É eu querer colocar em Deus o pensamento que é meu. Isso não pode. Deus é onisciente no sentido que ele sabe de todas as coisas. Agora, eu não posso determinar que Deus sabe isso e isso. Eu posso falar que ele sabe? Ele é onisciente, mas eu não posso colocar o meu pensamento no pensamento de Deus. Isso é forçar o pensamento de Deus. Mas Deus sabe todas as coisas assim. Sabe no momento que eu me deito, no momento que eu me levanto. Ele sabe que eu tenho a concupiscência. Ele sabe que eu preciso da graça dele para vencer isso em mim, essa concupiscência. Ele sabe que eu peco. Ele sabe, então, que eu necessito da confissão, da regeneração, então, do pecado e do perdão do pecado que ele oferece. Mas não posso forçar o pensamento de Deus nisso, que é eu forçar Deus a pensar que ele sabe que eu vou pecar e sempre vou pecar. Calma, calma. Deus sabe tudo, mas não vamos dar um passo adiante nisso. Só ele é imutável. Eu fico ainda com a minha obediência a Deus. O que eu sei é que ele sabe que eu existo e estou aqui, caminhando rumo, então, à pátria definitiva que é o céu. A igreja sempre vai me oferecer, então, confissão, obra de caridade espiritual, para vencer, então, o pecado mortal. E o verdadeiro arrependimento. Deus sabe que eu peco? Sim, Deus sabe que eu peco. Deus sabe que eu vou pecar daqui 2 horas, mas você vai pecar daqui 2 horas, então você já está planejando pecar daqui 2 horas. Não precisa de Deus saber, todo mundo já sabe. Se você está falando. Isso é forçar Deus a pensar algo. Calma, calma. Alguma dúvida, Santo Agostinho? Mateus, só uma dúvida. Com relação a Jó, quando Deus sabe que ele não ia pecar, não ia deixar de confiar em Deus, ele não deixou de receber as tentações, vamos dizer assim, né? Sim. Ele sabia que no final Jó ia conseguir. Isso, porque Deus. Então ele pode, a gente pode ser como Jó, por exemplo. Sim, a história de Jó é maravilhosa para nós, porque Deus, ele confia em nós. Ele sabia que Jó, meu servo, fiel, ele não vai cair nas suas garras, Satanás. Deus, ele acreditava em Jó, porque Deus acredita no ser humano. E Jó foi tentado. E Deus sempre acreditou no ser humano. E Jó não caiu. Mesmo que foi retirado dele a família, o trabalho, foi retirado dele tudo. Jó ficou realmente abrolho sobre a terra. Mas Jó não desviou a sua face da face de Deus.
sempre continuou com Deus. Isso deve continuar e ser em nós também. Mesmo que Deus retire tudo de nós, não porque Deus é malvado, mas porque Ele quer nos testar. Ele sabe que a gente tem capacidade de aguentar. Porque Jó aguentou. Mesmo que Ele retire tudo de nós, nós continuamos, então, em Deus. E Satanás, ele não vence em Jó. Quem vence em Jó é Deus. Não é Satanás. Satanás vai, retira tudo de Jó, faz toda sua maldade, mas quem vence em Jó é a vontade de Deus. É Deus que vence em Jó. Certinho? Jó é muito interessante mesmo. Uhum. Professor, verifica a transmissão do senhor que está só num quadradinho. Deu certo? Para mim, não, ainda não. Então, as outras pessoas de casa estão me vendo no quadrado grande? Tá vendo? Pra mim tá normal. Então, é o Sim. seu computador. Deve ser o seu computador, então, que deve estar planejando o seu perfil grande. Se você clicar em cima do meu quadradinho aqui, vai ficar grande. Obrigada. Certinho? Certo. Santo Tomás de Aquino, doutor Angélicos. Então, vamos lá, então. Eu vi que vocês viram a história da igreja, né? O que acontece, então, no ano 476? Tá bom? Rapidinho, para a gente ver alguma coisa em São Tomás de Aquino. Não está apagado, não? 476. Queda do Império Romano. Exatamente. Escolástica, juntamente com a patrística, foi um movimento católico, teológico, filosófico, né? Escolástica tem a ver com o método teológico, filosófico de uma escola. Escolástica é isso, né? O método de ensino de uma escola. Por isso que toda a escolástica, esse movimento teológico filosófico começa, então, com o pensamento aristotélico, mas ao cristianismo aí, né, explicando, então, mais sua doutrina, ganha o nome de escolástica, porque aqui, nesse momento, mais posteriormente, no final dela, surgem, então, as universidades, né? Mas aqui também é a Idade Média, né? A Idade Média. O marco, então, da Idade Média, o que acontece aqui mesmo? A queda do Império Romano. Exatamente. Do Ocidente. Do Ocidente. Só 3 históricos, né? Então, começa, então, da Antiguidade Antiga, Santo Agostinho está na Antiguidade Antiga, não está na Idade Média. A passagem, então, da Idade Antiga para a Escolástica, ou seja, para a Idade Média. Tá? Então, nesse grande acontecimento aqui, é o 476, a queda do Império Romano do Ocidente. Claro que essa queda do Império Romano no Ocidente teve muitas causas, né? Conflitos internos, a cultura estava em decaimento, né? Questões econômicas também, dentro do Império já estava muito, assim, abaixo, né? Mas conflitos também externos, as invasões dos povos bárbaros também, foi uma causa importantíssima da queda, então, do Império Romano. E a cidade aqui vai até no ano 1453. Também. O que acontece, então, aqui? Queda do Império Romano. Isso aqui teve no Ocidente. O Oriente. O Oriente. Os mouros, né? Vocês viram isso com o Fernando?
Viram, né? Aquele vídeo que passou. Então, isso. A cisão no ano 1054, então, das igrejas orientais para com a igreja católica, né? Toda essa briga, né? Mas que culmina, então, no florescer da Idade Média escolástica até o seu decaimento, que é o marco do fim da Idade Média e da escolástica, é o 1453, a queda do Império Romano do Oriente. Certinho? E quando aqui cai, essa grande instituição aqui cai, o que fica então? Quando o Império Romano no Ocidente cai, essa grande instituição, alguns falam que é o maior império que já existiu em toda a história. Não é dúvidas, né? Mas alguns dizem que é o maior império que já existiu. Quando ele cai no Ocidente, quem que fica com o Ocidente na mão? Quem que constrói, então, todo o pensamento ocidental? Quem salva, então, o homem ocidental de cair na barbárie, que é o mundo lá fora, e dos povos bárbaros, né, que estava todo momento nos muros, então, do Império Romano? Quem fica com o homem na mão e com toda a cultura ocidental na mão? Quem é essa grande instituição? A única, na verdade. Quem que é? A Igreja Católica. Isso. Instituição, a Igreja, né? Ela é a única que sobreviveu a todos os tipos de ataque. Até das invasões bárbaras, até das invasões dos mouros, né? É a Igreja Católica. Por isso que tem um livro que chama Como que a Igreja Católica construiu, então, a civilização ocidental. Ela que segurou, então, o Ocidente na mão. O Ocidente na mão. Santo Tomás de Aquino, junto com Santo Agostinho, eles coroam, então, o seu tempo. São os maiores pensadores, então, do seu tempo. Agostinho, na patrística, Santo Tomás de Aquino, então, na escolástica. Na verdade, a importância de Santo Tomás de Aquino, ela é enorme, grandiosa. E o Concílio de Trento, para barrar, então, a Reforma Protestante, colocou as obras de Santo Tomás de Aquino, né? Santo Tomás de Aquino, de pé de igualdade com a Sagrada Escritura. Foi algo assim, a gente estava lá, né? Mas disse lindo, porque Santo Tomás de Aquino foi colocado de pé de igualdade com a Sagrada Escritura. Não pela revelação, mas pelo conteúdo teológico que este homem aqui produziu. É um mastodôntico conteúdo teológico e filosófico. Nunca mais nós teremos um homem como este aqui. Que, infelizmente, não é valorizado. Está gravando? Vou falar. Não é tão valorizado entre nós, não é valorizado entre os padres da igreja, e que está no direito canônico, que é o único santo que um seminarista tem que estudar para se formar e se ordenar no sacramento da ordem. É Santo Tomás de Aquino, que é o único que está no direito canônico para se estudar. Estude-se, então, Santo Tomás de Aquino, o que ele, então, ensinou e escreveu então, nas suas obras. É o único que está, então, no direito canônico. É uma curiosidade. Ao lado da Virgem Maria. Porque um sacerdote, ele não pode ser ordenado sem ser devoto da Virgem Maria. É no direito canônico. Se ele não for devoto da Virgem Maria e não for apegado a ela, ele não pode ser ordenado padre, o menino, né, o jovem. E o Santo Tomás de Aquino também é colocado no direito canônico, como o único santo a ser estudado para se tornar padre. Mas, felizmente, a nossa modernidade afastou, então, o pensamento teológico, por causa de muitas teologias malucas que surgiram, então, desse grande homem. Mas se não tivesse o direito canônico, então, bem que ser lembrado. Não é lembrado. Hoje temos movimentos, né? Que voltam, né, a ele muito, né? Muitos voltam a Santo Tomás de Aquino, mas... Ele não criou ordens dele. Ele era dominicano, né? Da Ordem de São Domingos, ele era pregador. Ele era gordão. Roca. Ele nasceu, então, em Roca Seca. Vamos lá. Na Sicília, mas hoje é a atual Itália. Bem tranquilo. Ele nasceu em Roca Seca, na Itália. 1239. Ele estudou em Nápoles, né?
com o Estagirita. Na verdade, quando eu falo que ele estudou com o Estagirita, ele teve acesso à obra do Estagirita. Quando eu falo Estagirita... Eu pergunto para vocês? Não. Vou chamar a atenção. Estagirita. Estagirita. Não? Aristóteles. Ah, ok. Aristóteles. É que eu gosto de pegar um César, né, mãe? Eu tenho que... Roca seca. Com 2 S. Acho bem. Com 2 C e um S. Roca seca. Itália. Era Sicília, né? Mas hoje é Itália. Roca seca. Ele estudou em Nápoles. E teve o contato, então, com o Estagirita. Se vocês não perderam o Estagirita, né? Aristóteles, né? Meu Deus. Quem fala Estagirita tem assim, elevado. Nossa, sabe? Vocês aprendem a falar Estagirita. Vocês vão. Estagirita. É o Aristóteles. Porque o movimento escolástico, ele não se volta mais a Platão como, então, os padres, né? A patrística grega. A escolástica, ela se debruça, essencialmente, então, na descoberta das obras de Aristóteles. E Santo Tomás de Aquino não é diferente. Como filho, então, dessa época, ele se debruça a estudar, então, este grande homem da antiguidade que foi Aristóteles, né? Mas Santo Tomás de Aquino era um padre da igreja, né? Católico cristão. Católico cristão. Passou pelo seminário, né? É pregador, né? Dominicano. 1245 a 1248, estudou com um professor em comum. São Alberto Magno. Um santo também, como Santo Agostinho e Santo Ambrósio. Então, mas já que teve o seu Santo Ambrósio também, que é Santo Alberto Magno. Doutor da igreja também. Estudou com ele em 1245. E morre em 1274, em Fossa Nova, a 7 de março. Eu vou apagar aqui. São Tomás de Aquino é um pouquinho mais complicadinho que Santo Agostinho por causa da sua... Né, ele era muito aristotélico, né, bastante aristotélico, lógico mesmo. Ele não deixava passar um vírgula, nada mesmo. Quem é Deus, então, para Santo Tomás de Aquino? Claro que a revelação é Deus, é Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso continua sempre. É a revelação. Mas o modo de um e outro explicar, então, que vai mudando. Não muda tanto, né, para não cair em heresia, mas a revelação vai mudando, então também é a sua capacidade intelectual, que é a filosofia. Ou seja, Agostinho falava daquela maneira porque ele era platônico. Tomás de Aquino vai dizer de outro modo porque ele é aristotélico. Né? Deus é o ser absoluto. Ipso est subsistente. Aí, gente, só para você como que é o... Qualquer latim. Porque Tomás de Aquino tem latim. Eu não sei latim não, mas uma outra coisinha a gente tem. Né? Subsistem. O que quer dizer isso? É subsistente, acabou. Tudo. É o ser que permanece subsistente. Ou seja, é aquele que permanece. Vou colocar aqui. Ó. É aquele que permanece. Até agora não tem contradição, né? Com Santo Agostinho. Santo Agostinho não dizia isso. É subsistem. É o ser, é aquele cuja essência é o próprio ser, é aquele que permanece. É o ser por excelência. Isto, coloca aqui também, né? É o ser por excelência. O ser por excelência. Aquele que sempre existiu. Não precisou, aí sim, de uma causa para existir. Ele sempre existiu. Existem. Ele sempre existiu. E ele, como sempre existiu, ele é o garante. Mas vamos colocar aqui também
ele é a subsistência, então, de tudo que é criado. Só pontos, tá, gente? Só pontos, para a gente. Ou seja, Deus é o que sempre existiu e ele é a subsistência, o fundamento de tudo aquilo que existe. Isso vai dizer, então, Santo Tomás de Aquino, né? Ele sempre existiu. Aí, temos algumas notas em Santo Agostinho que Tomás de Aquino pega para si. Quais são as notas que a gente viu? Que Deus ele é imutável. O que mais? Eterno. Só que ele vai dizer também que Deus é simples. Deus é simples. Nós somos compostos. O homem é composto. Porque o homem ele é formado assim, matéria e forma. Lembra Aristóteles de novo? Sempre voltei em Aristóteles aqui agora. O que Aristóteles falava do homem? Que ele é ilemorfia. Ile, matéria. Morfia, forma. O homem é forma e matéria. Corpo e alma. O corpo é a matéria. A forma é a alma. Então, lá em Aristóteles vai dizer que o corpo, ele recebe a forma que é a matéria. É a matéria. Aristóteles. Em Santo Tomás de Aquino não é diferente também, não. Em Santo Tomás de Aquino, o homem também ele é corpo e alma. Matéria e forma. Só que na alma, vai dizer que Deus, ele dota a alma do homem de potencialidades. Muito aristotélico. E o que é potencialidades, então, em Aristóteles? O que é o ato? Aquilo que está aqui agora. Que não sofre mudança. Esse aqui é agora. O ato. Ato e potência. O que é a potência? É o Capacidade. Isso, a capacidade, exatamente. A potência é isso. É o vir a ser. É o vir a ser. Dota a alma de capacidade. Isso. Deus dota a alma do homem de potencialidades. Para ele se tornar algo mais. Vontade. Deus dota, então, a alma do homem de vontade. Deus dota o homem, então, de inteligência. Deus dota o homem de liberdade. Essas são as potencialidades do homem. A gente pode, então, refletir filosoficamente aqui. Deus dota o homem de vida. E o que é vida? É quando o embrião é fecundado. E ali já tem, então, todas as potencialidades humanas. E aquilo ali, então, é um ser humano. É uma resposta, então, para o aborto. Parênteses, né? Porque ali, então, na fecundação, já tem todas as potencialidades do homem. Porque ele já é, então, o feto humano, o ser humano. Porque ele já tem todas as potencialidades. Isso, então, é Santo Tomás de Aquino. Os dons. Será? Oi? Os dons. Sim. Dota a alma de potencialidade, que são os dons. Pode ser, então, a potência da alma, né? Na alma que é dotada, então, de dons. Pode ser. Pode ser sim. Mas Deus é simples. Deus não tem potência. Deus não vem ser algo a mais. Porque Deus já é. Ele, então, tem uma substância simples. Porque ele já é. Podemos dizer que aqui se liga, então, ele vai dizer que actos é sendo, né? É o ato de ser. Deus é o ato próprio de ser. Ele é todo ato. Ele não tem potencialidades. Ele já é. Ele já é. Deus já é. Eu sou, né? A revelação lá, Moisés. Eu sou. Não tem potencialidade lá. Deus, então, já é. Então, a gente vai dizer que Deus, então, tem uma substância simples e a sua substância simples indica que ele tem actos essentes. Deus, Deus é acto puro. Né? Deus é ato puro, ou seja, Deus não vai experimentar, então, as potencialidades que nós experimentamos. Deus não vai, então, envelhecer, mas linguagem bem tranquila de entender. Deus não vai envelhecer.
Nós vamos envelhecer com o tempo. Deus não tem essas potencialidades que nós experimentamos. Ou seja, a nossa inteligência, ela sempre deve ser trabalhada para se tornar mais afiada. Nós humanos. Deus não. Deus não tem essa potencialidade. Ele já é. Ele é a própria sabedoria encarnada. Cristo se revela a própria sabedoria encarnada. Ele é a própria verdade. Ele não vai vir a ser algo a mais. Só o homem, então, vai vir ser algo a mais. Compreender um pouquinho disso? Claro que eu falando aqui em meia hora, o meu professor de filosofia falou assim, não, pode parar. Explicar São Tomás de Aquino em meia hora é para louco. Nós explicamos São Tomás de Aquino em 10 aulas, 15 aulas e não vê tudo. Aqui é só apontamento. Alguma dúvida? Mateus. Aristóteles. Oi? Pode falar? Mateus, aí essa questão simples é Pai, Filho e Espírito Santo, né? A Trindade. Sim. É Pai e Filho. Exato. É que eu estou muito aqui na filosofia. É porque a teologia desses grandes homens tem por baixo dela a filosofia. Mas aqui, sim, vamos colocar aqui. Deus é aquele que permanece. Está aqui, né? Subsiste. Mas é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí sim. Razão, podemos dizer aqui na linguagem mais. Aqui é a filosofia explicando e aqui é a fé iluminando. Filosofia explica, é aquele que permanece. Explica. Mas ela só vai explicar quando a fé realmente iluminar. E a fé, então, ilumina. Essa revelação que ilumina, porque ele permanece. E aqui vai explicando que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são aqueles que permanecem. É a substância divina que permanece. Alguma dúvida? Não? Nada? Também, como Santo Agostinho vai dizer que Deus, ele cria qual é o nome disso aqui? Ex, como a gente viu aí, nihilo. Ou não é? Do nada, isso. Do nada. Deus cria do nada. E toda criatura tem uma finalidade, então, para Santo Tomás de Aquino. Toda criatura tem uma finalidade. Porque Aristóteles vai dizer que o homem tem a sua finalidade. E a nossa finalidade é um dia contemplar, então, Deus face a face. A nossa finalidade, como pensa Aristóteles, é, então, ser feliz na sua excelência. O jogador de hóquei, ele é feliz quando ele atinge a sua excelência na sua profissão. Nós aqui, em Santo Tomás de Aquino, nós somos felizes quando nós atingimos a excelência da nossa alma. E a excelência da nossa alma é contemplar, então, as verdades eternas. A nossa excelência é chegar, então, em Deus. Lá, sim, é o ápice da nossa felicidade. Certinho? Compreendeu? Tranquilo mesmo, gente? Tomás de Aquino não é tão tranquilo assim como Santo Agostinho de entender, não. Mas, nos apontamentos, a gente vai ver como que ele pensa. Como que ele pensa. Esse homem aqui é uma resposta, então, para a crise contemporânea. Sim? Por isso que Deus é imaterial. Nós temos nosso corpo, né, que é matéria. Então, só que a nossa alma, ela não pode ser preenchida com coisas materiais. Só com coisa imaterial. E o único que é imaterial é o amor de Deus. Isso. Pode fazer essa leitura sim, mas o que acontece, né? A nossa alma foi feita para Deus, é a doutrina da igreja. E ela só vai ser feliz quando se deitar plenamente no peito divino. Essa é a doutrina da igreja. Isso, então, por isso que as coisas tudo que é materiais material não vai preencher o coração do homem. Não preenche. A gente sempre busca. Tem o iPhone, tem o telefone, tem não sei mais o quê, tem uma bolsa da Gucci, né? As meninas aí gostam de se achar o que ela gosta, né? Mas vai buscando, não preenche. Não preenche. E a alma vai buscar isso em Deus. Verdade. Certinho? É isso que a senhora falou mesmo. Não vai preencher.
Vamos só ver então o homem. Como Santo Tomás de Aquino, como Santo Agostinho, o homem ele é composto de corpo e alma. Substancialmente composto de corpo e alma. Agostinho já apontava isso. Só que Santo Tomás de Aquino ele aprofunda mais ainda. Bateu sim? Não, né? Ou seja, é substancialmente corpo e alma. Essa união de corpo e alma. Essa é a substância humana. A união do corpo e da alma. Só que aqui ele supera também Aristóteles, né? Aristóteles vai dizer que, ao separar isso aqui, é homem. Separa o corpo, a alma do homem diz respeito ao homem. Então, o homem é sua alma lá. Para nós, não. Um homem, para Santo Tomás de Aquino, então, de forma substancialmente, a união do corpo e da alma. Vocês veem aqui, que é interessante, que, quando eu falo isso aqui, a reflexão teológica, lá na Antiguidade, com Santo Agostinho, Santos Padres, elas não diferenciam, então, da reflexão teológica feita aqui pelos escolares. É a mesma reflexão, porque permanecem fiéis à Igreja Católica, só de maneira diferente de falar. Porque lá eles recebem a tradição e revelação divina, mas lá eles terem amparados, então, a Platão. Aqui não. Aqui eles recebem, então, a revelação do Pai, do Filho e do Espírito Santo e a Bíblia, mas aqui eles têm um método diferente, que é o quem? Aristóteles. É a maneira diferente de explicar, mas não pode ser diferencialmente no conteúdo, ou seja, não pode se contradizer. Agostinho e Santo Tomás de Aquino, principalmente, eles não se contradizem. Claro que Santo Tomás de Aquino vai superar Agostinho em muitas questões, principalmente quando se trata da Trindade. Mas não tem, então, uma luta no sentido de eu disse isto, ele vai dizer isso. E ali tem uma luta. Não existe. Existe uma forma de falar em Santo Agostinho e uma forma de falar em Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino pode, então, superar Agostinho nas questões, aprofundando, então, de maneira filosófica e teológica. Mas o conteúdo é o mesmo. Quando eu falo assim, corpo e alma, é o mesmo pensamento em Agostinho. Mas aqui ele vai falar que é de forma substancialmente. Aquilo que é, permanece. Amém? Não acabou nada. Você vai escrever mais quando fala? Vamos ver como vai ser. Mas pode tirar. Eu tenho uma dúvida. Pode? E como fica a questão da fé nesse sentido? Porque é uma junção. Quando fala corpo, alma e espírito. E quando fala corpo e alma, certo? Sim. Agora bateu o sino, mas é sempre assim. A compreensão da fé é que o corpo e a alma foi criado à imagem e semelhança de Deus. Continua, então, aqui a fé católica, dizendo que o corpo e a alma não são eternos. São criados, então, à imagem e semelhança de Deus. Certinho? Na próxima aula a gente vai ver isso mais claro. Certo. Tá bom? Tá bom, obrigada.